A intervenção na enurese, nas crianças, tipicamente, consiste num plano de intervenção, diria eu, aqui com alguma estrutura. Ou seja, a intervenção não deve ser apenas médica, no meu entender, nem apenas comportamental. O melhor resultado, a maior eficácia, de facto, é quando unimos aqui as duas intervenções. É fundamental fazer, em primeiro lugar, um despiste médico, um despiste fisiológico, onde algumas vezes até alguns médicos recomendam a execução de uma ecografia à bexiga, para que de facto a estratégia comportamental seja a mais ajustada possível à questão que a criança tem. Não é? Portanto, nós temos que perceber se existe uma enurese que acontece durante o dia, se acontece durante a noite, se é mista, que história da criança, os acontecimentos de vida, história da obstipação, portanto, como é que é o funcionamento do intestino. Isso, muitas vezes, é de facto feito também na consulta médica, mas claro que o psicólogo depois também deverá investigar estas questões. Em termos de intervenção, pode parecer estranho quando falamos de uma intervenção na enurese, e muitas vezes é importante nós devolvermos aos pais este protocolo de intervenção, mas de facto existe aqui uma estrutura. Nós, para fazermos uma intervenção na enurese, em primeiro lugar, e depois do despiste fisiológico, temos que começar por analisar como é que é o funcionamento do intestino. Isto pode parecer estranho, mas de facto o intestino muito obstipado, muito preenchido, empurra a bexiga. E o que é que acontece? Pode haver uma maior tendência da criança para ter emissão de urina, seja ela diurna, seja noturna. Diurna acontece com frequência, pequenas emissões de urina, gotas, que os pais depois muitas vezes apercebem-se até pelo odor que a criança traz na roupa. Com maior frequência pode acontecer até a enurese noturna, dado que o esfíncter está mais relaxado, o intestino pressiona mais a bexiga e, portanto, a própria bexiga fica com uma dimensão mais pequena porque está o intestino muito cheio. Então nós temos que fazer este começo pelo intestino. Se existir história de obstipação, a criança tem que ser acompanhada pelo pediatra, tem que se manter nesse acompanhamento, eventualmente para ser ponderada a necessidade de um laxante. E outras estratégias comportamentais que possam ser úteis nessa área, desde rever as questões da alimentação até fomentar hábitos de idas à casa de banho mais regulares, para que o intestino esteja muito mais vazio. A partir daí passamos para uma outra etapa, a enurese noturna a existir, e às vezes os pais chegam à consulta apenas com esta questão de uma enurese à noite, mas muitas vezes quando nós vamos fazer uma recolha da história da criança, existem maus hábitos, más práticas durante o dia, até para crianças que controlam a urina durante o dia, mas que muitas vezes o controlo é urinarem em casa antes de irem para a escola, passarem o dia inteiro na escola sem urinar, chegam a casa eventualmente já numa grande urgência, urinam e depois só urinam antes de se irem deitar. Portanto, más práticas durante o dia, mesmo que a criança tenha uma capacidade de controle, muitas vezes até um controlo exagerado, pode de facto provocar uma enurese à noite. E portanto nós vamos ter que começar por intervir na enurese diurna com boas práticas a serem implementadas. O que é que são boas práticas diurnas? É um aumento de ingestão de líquidos durante o dia, a criança, por exemplo, ir à casa de banho mais ou menos de 2 em 2 horas, e isto muitas vezes é fácil coordenar com o horário dos intervalos, sem que crie, é flexível, não é? Se o intervalo estiver perto de acontecer, esperamos mais um tempo e a criança vai à casa de banho, e portanto temos que começar a implementar estas estratégias mais rotineiras, mais consistentes, aqui com alguma cadência durante o dia. Algumas crianças começam a ter impacto na enurese noturna, ou seja, no controlo à noite, apenas pela implementação de algumas estratégias diurnas, sem que nós tenhamos que trabalhar mais dirigido para a noite.